Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou para o mundo que o homem estava compreendendo, ou está compreendendo ainda, os fundamentos de economia de forma equivocada, de forma errada, principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei a essa conclusão? Simplesmente eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. É a oferta que induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Portanto, é uma ação humana, a economia simplesmente é ação humana. Quais são as equações do movimento que descreve a atração e repulsão? A lei da gravidade, de Isaac Newton, a força elétrica e a proporção de Galileu, ou seja, essa função desse gráfico aqui, 1 sobre x ao quadrado, esse gráfico aí. E, portanto, esse gráfico está revelando para o mundo, que é o que tem mais de fundamental na lei da oferta e demanda, ele é o santo grau da economia, ele está mostrando para o mundo a forma correta de você entender os fundamentos de economia, a forma correta de você entender os efeitos da economia. Bom, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é falar assim, com todo respeito, não é arrogância minha, não é prepotência minha, mas a comunidade científica brasileira, ela deve agradecer muito ao Leverson Farias Lamunier Costa. Com todo respeito. E também dizer, que eu vou falar nesse vídeo, que o capitalismo financista, que é o mesmo capitalismo neoliberal, é ele que está matando o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Entendeu? Então, veja, por que, pessoal, por que a comunidade científica brasileira deve agradecer ao Leverson Faria Lamunier Costa, que eu sou PhD em Física pela Unicamp, eu graduei em Física pela Universidade Federal de Goiás, então muita gente aqui me conhece, o mundo da física me conhece aí, porque isso tem a ver que o capitalismo financista ele está destruindo toda a capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. E a teoria econômica quântica, ela provou isso. E ela está provando que o capitalismo financista está derrubando, está destruindo a capacidade brasileira de desenvolver a ciência e a tecnologia. Olha que sinal interessante, veja que sinal importante. Judeus e americanos, a família Rothschild de judeus e americanos, eles vão me procurar pela ordem maçônica, pela grande loja maçônica do estado de Goiás, no dia 25 de 11 de 2019, 25 de 11 de 2019, por volta de 21 horas e 30 minutos. Aonde nasce o capitalismo financista? Justamente nos Estados Unidos da América, com o judaísmo. Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman é o centro do neoliberalismo. Os Estados Unidos, com principalmente esses 3 judeus economistas. E é justamente americanos e judeus que vão me procurar pela ordem maçônica, eles são responsáveis direto da minha prisão, judeus e americanos. Me levar para a doença, me levar para a pobreza. Hoje eu preciso das pessoas me ajudar para viver. E por isso que eles vão atrás de mim, por causa do artigo Francis Bacon e o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico que eu publiquei em 8/7 de 2008 no Jornal da Ciência, edição 3549. Eles vieram justamente por causa desse artigo. Esse artigo, assim, de forma geral, que eu já disse aqui em vídeos no YouTube, esse artigo derrubou os Estados Unidos da América. Eu coloquei todo o poder americano no bolso. Porque eu fiz esse artigo 4 anos antes do Barack Obama vir ao Brasil. E o Barack Obama veio ao Brasil, falou justamente o que está na conclusão desse artigo. Então, por isso que judeus e americanos, que todo o capitalismo financista está baseado nos Estados Unidos, em judeus e nos judeus, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman, escola de Chicago, escola austríaca, eles vêm babando em cima de mim pela ordem maçônica. E me levam para a doença, para a prisão, para a pobreza.
Então, por causa desse artigo de Francis Bacon que eu acabei de falar, esse artigo libertou o Brasil. Libertou o Brasil. Então, a gente tem que entender que o capitalismo financista, ele está matando todo o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Mas por conta desse artigo Francis Bacon, o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico, que eu publiquei no Jornal da Ciência, em 8/7/2008, edição 3549, tem até uma pincelada dele do último presidente da FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz. Entendeu? Esse artigo é tão poderoso que ele libertou o Brasil. Mas o que eu quero alertar para a comunidade científica brasileira, olha, o nosso desenvolvimento científico e tecnológico ele está sendo prejudicado pelo capitalismo financista. Né, o capitalismo rentista, o capitalismo neoliberal. Como? Então eu vou pregar aqui. Quais as consequências do capitalismo monopolista ou financeiro? Que é o capitalismo financista. O efeito do capitalismo financista se dá no momento em que uma determinada empresa aglomerada, grupo econômico forte, compra o controle da oferta. Compra o controle da oferta. Aqui está o detalhe do trem. Então o capitalismo financista ele vai comprar o controle da oferta. Então vamos supor, nós pegamos todo o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. As nossas universidades estão desenvolvendo, criando produtos originais com um forte apelo científico e tecnológico. O que vai acontecer com o capitalismo financista? Ele vem aqui e compra a empresa. Quando ele compra a empresa, ele está comprando a oferta. Ele está comprando todo o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, está matando toda a nossa capacidade de gerar conhecimento novos ou inovação tecnológica. Por isso que a gente entende hoje porque o Brasil está desindustrializando. Esse processo de desindustrialização brasileira, ele mata o próprio desenvolvimento científico e tecnológico. Por quê? Porque o capitalismo monopolista ou financeiro, as grandes empresas, ela vem aqui em qualquer universidade dessa, eles ficam garimpando, vai lá e compra a oferta. Compra aquele produto novo com um forte apelo científico e tecnológico e leva para eles. E eles vão matando o nosso desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Entendeu? E vão dizer que é deles. Existe até a história do celular que tem a ver até conosco. A origem do celular que tem a ver conosco. Eles vão lá e engolem tudo. Então eles vão matando. Por isso que você entende a desindustrialização brasileira, porque tem a ver com capitalismo financista, tem a ver com os americanos, tem a ver com os judeus, porque o neoliberalismo é um pensamento judaico. Então, o que eu vou dizer, os americanos e judeus eles estão construindo pobreza dentro do Brasil. Porque o financista, essa forma de pensar a economia, no final isso é um capitalismo financista também, é uma nova configuração econômica do Estado, também é isso, né? Esses aglomerados monopolistas é uma nova configuração econômica do Estado. Mas não é importante, não é isso, é que eles estão matando todo o nosso progresso científico e tecnológico do Brasil. E por isso que eu falo, a comunidade científica brasileira deve agradecer muito ao Leverson Faria Lamonier Costa. Muito a mim. Porque justamente o nascedouro, onde nasceu o capitalismo financista, americanos e judeus, eles vão me levar para a prisão, eles vão me levar para a doença, eles vão me levar para a pobreza. Mas eu estou sofrendo isso aqui, eu libertei a ciência e tecnologia do Brasil. Não estou sendo arrogante, não estou sendo prepotente. Só eu sei o que eu estou sofrendo com tudo isso. Eu fui vítima do poder político e econômico deles e também aqui do Estado de Goiás. Então só eu sei o que eu estou sofrendo por isso. Mas também é uma mensagem, uma grande mensagem para toda a comunidade científica brasileira. Olha, quem está prejudicando o nosso desenvolvimento científico e tecnológico é o capitalismo financista, é a financiarização, é o monopolismo. Eles estão controlando a oferta. Quando eles controlam a oferta, eles controlam a demanda. E a forma de controlar a oferta, ele controla o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Aí eles que vão escolher aonde vai ter o desenvolvimento científico e tecnológico. Então não é mais a gente, não é mais o Brasil, não é mais as universidades brasileiras que estão determinando o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Não são as universidades brasileiras, não são nossos cientistas. É justamente o capitalismo financista. Então, eles estão controlando a própria ciência, o desenvolvimento científico e tecnológico. Só que eu vim com a teoria econômica quântica, também derruba o capitalismo financista
que o capitalismo financista vive de taxa de juro real positiva, e a teoria econômica quântica prova onde está toda a estabilidade econômica, está justamente no capitalismo, está justamente na taxa de juro real negativa, e derruba também os altos ganhos, os altos lucros pelo capitalismo financista. Mas também eu estou mostrando para vocês, comunidade científica brasileira, onde está o problema do nosso progresso científico e tecnológico, porque eles estão matando, eles estão controlando a oferta, eles controlam o próprio desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, o capitalismo financista. Então eles não deixam o Brasil se desenvolver pela ciência e tecnologia, porque eles vão controlar a oferta. Vamos supor, a oferta, produtos de muita base tecnológica que nascem nas nossas universidades, eles vão matando tudo. Eles vão matando tudo. Não é à toa que eu publiquei até um artigo, né? E com isso eles matam essa interação universidade-empresa. O capitalismo financista, que não é brasileiro, que é americano e judaico, eles matam a interação universidade-empresa no Brasil. Por isso que nós temos é fraco essa interação universidade-empresa, porque o capitalismo financista mata essa interação no Brasil. Eu até publiquei na época um artigo a pedido da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, intitulado Parceria entre universidades e empresas devem ser melhor exploradas. Só que o capitalismo financista, elas não deixam. Eu publiquei esse artigo no jornal Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eles não deixam isso acontecer, porque eles controlam a oferta. Quando eles controlam a oferta, eles estão controlando o próprio desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. E mata todo o nosso progresso de desenvolvimento do Brasil. Entendeu? Então, e que eles falam aqui no mundo, o capitalismo financista, o conflito real não é tanto a América versus a China, mas sim o capitalismo financeiro versus o capitalismo socialista, o capitalismo industrial. Não, o capitalismo quântico, é a teoria econômica quântica. Não é capitalismo socialista, não é capital socialista, não é capital industrial, é a teoria econômica quântica versus o capitalismo financista. É a teoria econômica quântica versus o capitalismo financista, é que ela está derrubando pelo saber mesmo, pelo conhecimento, uma prova científica, prova física e matemática. Aí, enfim, então, continuando, ou seja, esse único aglomerado de empresas controlará determinados produtos ou serviços de uma determinada demanda. Então é justamente isso. Então o capitalismo financista controla a oferta, eles controlam todo o desenvolvimento científico e tecnológico nacional do Brasil. E aí eles vão matando o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Este fenômeno de aglomerado de empresas é que dá o nome de holding, onde o monopólio de controle passa a ser coordenado. Então eles coordenam tudo isso daí. Por isso que você entende, essas grandes empresas, é um aglomerado de empresas. Então eles vão matando a prosperidade econômica do Brasil. Por isso que eu falo, comunidade científica brasileira, vocês devem agradecer muito ao Leverson. A custo da minha prisão, das minhas doenças, da minha pobreza, eu libertei o Brasil. Eu libertei o Brasil das garras do judaísmo e dos americanos. Do judaísmo e dos americanos. Porque eles são responsáveis direto da minha prisão, da minha doença, da minha pobreza material. Mas eu libertei o Brasil por esse artigo, Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, publicado em 8/7/2008, na edição 3549 do Jornal da Ciência. Por isso que eles vieram babando em cima de mim, justamente por esse artigo. Entendeu? Então, eu acredito nos nossos cientistas, eu acredito na nossa comunidade científica do Brasil, eu acredito em vocês, eu acredito na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade inventiva, mas eu falo que está matando o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, o nosso progresso científico e tecnológico, é o capital financista. É o capital liberal. É o pensamento americano judaico, porque o capital financista é americano e judeus por trás do jogo. Aí você vem, por isso que você não botaram na prisão. Você peita os caras, derruba os caras, como eu falo, o meu caso é igual o de Galileu. Galileu foi condenado, foi levado à prisão porque ele derrubou a tese que era defendida pela Igreja Católica do geocentrismo. Mas ele conseguiu derrubar o geocentrismo, falar do hélio, e hoje nós temos o heliocentrismo, por conta de Galileu, de fato, tem a ver com Galileu, porque ele vai provar as luas de Júpiter, aí os caras começam a acreditar de verdade. E por isso que houve também esse avanço, o homem construir satélites, conhecer o espaço, sair além da Terra, se deve a Galileu. Mas olhando especificamente para o Brasil, eu estou sendo honesto, olha, eu libertei o Brasil, eu libertei a nossa ciência e tecnologia,
Eu libertei o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil para a gente realmente avançar nessa matéria. E por isso que você entende a desindustrialização do Brasil, porque o capital financista não deixa, ele está controlando a oferta do Brasil. Ele controlando a oferta, ele controla o desenvolvimento científico nacional, e aí nós estamos se ferrando o tempo todo. Mas eu acredito na nossa capacidade científica, eu acredito nos nossos cientistas, eu acredito sim, nós somos criativos, nós somos inventivos. Beleza? Então é isso, obrigado.